Você vai ver coisas lindas que hoje, da palavra de Deus, aqui eu tenho que mesclar. Tem pessoas que estão começando agora, eu tenho que falar mais simples, mas tem pessoas que precisam de mais entendimento da palavra, para poder se firmarem mais. Então a gente também estamos lá e cá e ajudando todo mundo. Nós vamos começar agora no Salmo de número 22. O Salmo 22 foi escrito há 3.000 anos atrás. Quem o escreveu foi o rei Davi. E o rei Davi foi usado por Deus para nos ensinar muitas coisas boas. Aqui no caso, ele está falando, ele era profeta. Ele estava falando exatamente de Jesus na cruz do Calvário. Não disse o nome de Jesus, mas Jesus iria nascer 1000 anos depois. E Deus já deu a Davi o entendimento completo do que seria a obra que ele ia fazer na cruz do Calvário. Agora, deixa eu fazer só uma crítica. O judaísmo ainda não aceita Jesus, um dia vão aceitar. Se você vê aqui o que fala, é exatamente dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Tudo que aconteceu na cruz, está lá no Novo Testamento, ele vai falar aqui agora. E o versículo primeiro, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Quando ele recebeu os nossos pecados, ele se tornou pecado com o nosso pecado, não pecador. Jesus nunca foi pecador, mas ele recebeu para sofrer. Naquela hora o pai teve que virar as costas para ele e ir embora. Ele gritou: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pai não podia ficar junto dele. E por que, missionário? Porque o pai é santidade, da santidade, ele chega a ser um fogo consumidor. Onde tem pecado ele destrói, então ele destruiu o filho dele, não podia, aí ele teve que soltar. Outra razão, Jesus tinha que ir sozinho vencer o diabo. Isso está escrito em Isaías 63. Ele troca o inferno pela palavra Bósra. Bósra era a capital do reino do irmão de Jacó, o Esaú, os edomitas. Então, ele diz aqui, mas vamos falar só do Salmo 22 agora. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do meu bramido e não me auxilias? Aí ele vai falando outras coisas, mas nos interessa para esse estudo o versículo 7 agora. Vamos pular para o 7. Depois você lê o Salmo, que é todo a respeito de Jesus na cruz do Calvário. Veja como a profecia foi dada a Davi, e Davi o falou com fidelidade, porque 2000 anos depois Jesus repetiu essas palavras. Aqui ele diz assim: todos que me veem zombam de mim. Estende os lábios e maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Exatamente o que os romanos falaram com Jesus na hora lá. Amigo, a palavra de Deus merece crédito. Esse livro aqui tem 30 e tantos mil versículos, 34 mil, uma quantidade. Nunca se achou um erro nele. E nunca precisou de ser reformado. Pegar a Bíblia de 800 anos atrás, que ainda não tinha imprensa, que era nos pergaminhos, você vai ver que é exatamente isso. Encontraram lá em Israel, em 47, no Mar Morto, numa caverna, pergaminhos, fragmentos do livro de Isaías. Foram comparar igualzinho. E quando foram escondidos lá? Quando Jerusalém foi destruída. Os romanos vieram e esse pessoal que estava lá tinha esse pergamento, esconderam para a posteridade. E foram mortos, mas simplesmente a palavra de Deus é a mesma, não faltou nada aqui. Descobriram há pouco tempo também mais umas coisas ali, ainda não tem a reportagem, mas o dia que tiver a gente vai anunciar. Mas seguramente é exatamente o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Continuando aqui, aí eles diziam para Jesus: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Aí ele diz mais uma vez: mas tu és o que me tiraste do ventre. Davi falou isso também lá nos Salmos. Se não me engano é o 143. Aí eu não pesquisei, tem que pesquisar. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre.
Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Não tinha, mas ele tinha que fazer isso sozinho, e fez. Era a obra que ele tinha que fazer em nossa redenção. Dela já temos falado, inclusive temos aqui ensinado que tudo o que Jesus passou ali era para que nós não passássemos. Ele sofreu nossas iniquidades, transgressões, pecados e erros. Hoje é só confessar a Deus e ser perdoado. Quem não confessa não será. Tem que ter um encontro com o Senhor, um acerto de contas ali. Porque Jesus já pagou o preço. Você não tem que pagar o preço. Ele já levou nossas doenças, enfermidades e dores. Aí todo mundo repete isso, porque você é curado. Mas se o seu interior não está bom, Deus não vai curar o seu corpo, a sua alma. Sua alma tem que estar bem com Deus. Uma cura ou outra ele faz para preservar você até o dia que você entende. Mas quando você passa a ter um entendimento completo do que Jesus é para você, do que Ele fez, qualquer mal que estiver na sua vida, você pode resistir e deve resistir, porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não aguenta. Quando você resiste em nome de Jesus, você está resistindo com o fogo de Deus e ele não suporta e bate em retirada. Não te alonge de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Mas que touros são esses? Demônios violentos. Naquela hora ali o Senhor passou uma coisa terrível. Todo o inferno procurava destruí-lo. E o pior foi quando ele morreu, nessa hora que o pai abandonou espiritualmente. Separou-se de Deus. Aí morreu fisicamente, ele não foi para o paraíso, ele foi para o inferno. Ali, para despir o diabo da autoridade que tinha roubado de nós. E venceu tudo aquilo ali, para que nós não precisássemos de vencer. Então a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Cristo, estávamos lá, não tínhamos nascido, mas Deus já colocou. Deus é sábio, senão não seríamos salvos. Aí nós fomos crucificados com Ele, morremos com Ele, descemos com Ele ao inferno, Ele lutou, nós estávamos nele, lutando por nós, venceu. Na hora que Ele venceu, o Espírito Santo desceu do inferno e vivificou a Jesus, deu vida de novo. E o melhor também, não é só Ele, nós fomos vivificados juntamente com Ele. Aí Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele foi elevado aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Diz Efésios 2:6, nós fomos assentados com Ele. Então qualquer pessoa, o pior pecador que existe hoje, de qualquer lugar do mundo, ouvindo essa história, como ela é verdadeira, e desse jeito, essa pessoa será salva, porque ele já está crucificado, morto, ressurreto e assentado à direita do Pai. Nós somos completamente, estamos livres da mão do demônio. A vitória é nossa em nome de Jesus. Alguma coisa na sua consciência que o acusa, fala com Deus, conversa com Ele. Você tem essa base e você então será uma pessoa salva e depois cheia do Espírito Santo. Aí diz aqui o versículo 13, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Quando Jesus desceu o inferno, aí teve uma festa no inferno. Esses touros de Bazã, esses fortes demônios, porque havia uma autoridade entre eles. A revolta de Satanás foi tremenda. Deus não fez nada com o diabo, quem fez foi os anjos fiéis a Deus. 1/3 dos anjos, divide 3, foi com o diabo. Esses importantes também foram na revolta. Hoje não tem jeito de arrepender, mas estão perdidos para sempre. Para eles não tem salvação. Eles eram de uma outra classe que não admitia esse fato. O homem foi feito menor do que o anjo. Mas com Jesus nós somos maiores do que os demônios.
E ao anjo de Deus, nós temos que reverenciar? Não, eles são servos de Deus. Mesmo que Deus nos manda fazer algo, é ao Pai que nós agradecemos em nome de Jesus. Quando ele falou para os discípulos que ele iria voltar para o céu, eles ficaram tristes. Aí Jesus deu conselho para eles. Isso está lá em João 14. No 16 ele fala assim, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Deixa eu mostrar para você uma coisa. A pessoa que é salva, ela passa por um processo que Deus chama de novo nascimento. A recriação do espírito dela. Nós somos um espírito que tem uma alma e mora num corpo. Esse espírito é da mesma essência do Espírito de Deus, não morre. Ele é eterno. Nem Deus pode destruí-lo, a própria essência dele. Então, quando a gente morre, a nossa alma junto ao espírito, a alma é a memória, o intelecto, e nós vamos então para a presença de Deus. Se nós tivermos feito o que é bom, aceitado Jesus e permanecido, nós vamos ser recebidos no paraíso de Deus. E se nós não fizermos, vamos para a perdição eterna. Quando você aceita Jesus, tem o perdão dos pecados, 3 fatos acontecem. Primeiro fato, você arrepende dos pecados e recebe a Jesus. Então você deu o primeiro passo para ser salvo. O segundo passo depois, você vai ser batizado nas águas por imersão. Ali a velha natureza é sepultada, você é despojado do corpo da carne, inclinação para o erro, ou do corpo do pecado, já no pecado mesmo. Você tem um coração circuncidado, marcado. A marca verdadeira é no coração, tanto para o homem como para a mulher. Então o anjo vê, sabe, se você é de Deus ou não, o demônio também vê. Não adianta que a pessoa querer ser que não tem jeito, ele não consegue enganar. E uma vez, 7 filhos do sumo sacerdote resolveram ter sucesso. Eles viram o apóstolo Paulo ser usado por Deus para um demônio. Isso é fácil. A gente é do judaísmo, nós vamos agora fazer parecido com eles. E vamos ter um sucesso tremendo. E marcaram uma reunião. E lá manifestou-se um homem com demônio. Mas o demônio sabe quem é de Deus ou não. E eles disseram assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega, sai dele. O demônio, que negócio é esse? Eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês não. Pulou neles, irmãos, mas bateu tanto, tirou toda a roupa deles e saíram do set no meio da rua. Ai, misericórdia! Nudo. Eu conheço a Jesus, sei quem é Paulo. Trate de aceitar Jesus para os demônios não passar você passar vergonha um dia. Aí você é batizado, você é circuncidado, você tem os seus pecados, você tem a remissão dos seus pecados, o perdão, e você sai das águas para andar em novidade de vida. Aqui todo domingo que tem batismo, no dia anterior nós damos o curso, uma lição só, mas para a pessoa não tomar um banho, a pessoa saber o que está fazendo. Aí o Senhor Jesus, ainda falta o terceiro passo. Aceitou Jesus, batizou-se, e Jesus batiza você no Espírito Santo. Aí ele fala do Espírito Santo é o seguinte: se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, ele está explicando, porque não crê em mim. Você consegue só crer em Jesus se você aceitar Ele. Você aceita que Ele viveu, mas aquela fé mesmo não existe no seu coração. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E que mais? E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. O diabo já foi julgado, condenado e vencido. Você não tenha medo, se você é de Deus, de enfrentar um demônio. Não pode enfrentar, expulsar, que vai acontecer a obra. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você precisa dessa experiência, senão você passa pela vida como religioso da nossa igreja ou de qualquer outra igreja. E todo religioso é um fanático, não quer nem saber, não quer saber o que está na Bíblia, quer saber que eu estou bem. Não está bem coisa nenhuma. Isso é um espírito de rebeldia que tomou conta da pessoa. Eu quero saber. Se eu por acaso estiver errado em alguma coisa que eu já preguei, eu vou pedir perdão a Deus. E vou pedir ao povo, vocês me perdoem. Eu no meu livro Tomar Posse da Bênção, eu confesso. Porque a vida toda, eu sou de Jesus desde os 6 anos, eu ouvia pregadores falar que a fé remove montanhas. Mas a fé nunca removeu um grão de areia. O que remove montanhas é o nome, é a sua palavra. Aí eu explico bem ali, não dá para explicar tudo, que agora o tempo não dá. Aí, quando eu descobri que a fé não remove montanhas, eu não preguei. Durante 3 meses eu li a Bíblia todinha, pesquisando se por acaso não tinha um versículo que falava isso. Não. Aí então eu declarei. E pedi perdão, porque eu fiz até um anúncio uma vez, com as mãos póstumas assim, dizendo: a fé remove montanhas. Não remove, é a palavra. Diga para mim, é a palavra de Deus ou a sua palavra? Não, de Deus você errou. Você tem que fazer o curso fé. É a palavra, é a sua palavra. Olha o que Jesus disse, é Marcos 9, 22, 23. Eu tenho que repetir para você. Jesus diz: tem de fé em Deus, coisa importante. Aí você tem fé, você está preparado para fazer a obra. Só falta o entendimento. Aí, primeiro, ter fé em Deus. Segundo, porque em verdade eu digo que se alguém disser ao monte, alguém, não é Deus disser não, ergue-te e lança-te no mar. Terceiro passo, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, não o que Deus diz. Esse você já creu, por isso você tem fé. É o que você vai dizer, mas crê que se fará o que você disse. Você continua firme, tudo que disser lhe será feito. Então é fácil. Aí você está preparado para enfrentar qualquer batalha. Está aqui, eles puseram aqui, está tão fácil aqui, mas eu estava preferindo fazer o computador falar aqui. Eu acho que falou igualzinho, né, pessoal? E tem que ser igual, ipsiliter. Aí ele diz aqui, olha, ele me glorificará. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo, não. Você não tem que dizer aleluia, Espírito Santo, eu te amo, não. Você tem que falar isso para Jesus. Mas ele e o Pai não são um? São um, mas são 3 pessoas distintas que fazem a mesma obra e é um acordo completo entre eles. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aí ele fala em seguida: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É com Jesus que nós tratamos. Missionário, onde está isso na Bíblia? Hebreus 4, 12, 13. Eu falei contigo, nós temos que falar coisas um pouquinho mais, ainda pequenininha, mas falar coisa mais pesada também, né, pessoal? Porque a pessoa precisa crescer, né? 4, versículo 12 e 13. 12 fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta a discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, de Jesus. É Ele que está lidando conosco, através do Espírito Santo. Aí ele mostra para nós o que está de errado, anuncia. Mas não é só isso, não. Ele mostra tudo certo que nós não estamos entendendo. Quem está lendo a Bíblia, a palavra salta aos olhos. Na pregação nós acordamos. É Jesus fazendo a obra em nós. Amém? Jesus dividia em 3 partes. Primeiro ele ensinava o que? A palavra de Deus. O que? A diferença entre Deus e o diabo, entre a bênção e a maldição, entre o crer e não crer. Então ele explicava tudo direitinho. Depois o Senhor Jesus pregava a palavra.
aquela ênfase nas promessas, e depois ele usava o poder de Deus. Isso tudo pode acontecer e deve acontecer em cada reunião que nós fazemos. Na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1, é o nosso estudo inicial de hoje. Aqui o apóstolo do amor, como é chamado, disse assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Me chama, tantas pessoas creem de boca para fora. A pessoa tem que crer que Jesus é o Cristo, é a solução, é o problema. Tem gente que não consegue crer. Aí eu creio que ele nasceu em Belém, que ele morreu na cruz, que ele ressuscitou, porque as pessoas falaram, ele assumiu que isso é verdade. Mas quando você entende Jesus, você o recebe em sua vida. Ele entra dentro do seu coração, no comando da sua vida. E naquele momento, e em todos os momentos que você sentir que ele está com você, você pode orar, determinar e crer que ele fará aquela obra e faz. Aí a prova é que você nasceu de Deus. Se na hora de crer, você até foi curada aqui como essa moça da mão, mas ela, graças a Deus, parece que está firme. Mas deu um pouquinho, o diabo vem para poder envergonhar e tomar bênção. Não estou conseguindo mais, mas por quê? Eu acho que foi emoção. Não, ela disse, sentiu até como água fervendo. Mas não é que Deus faça isso sempre, não. Para ela foi sinal. E para outra pessoa, às vezes não tem sinal nenhum. A pessoa não sente um vento, não sente nada. Ela simplesmente recebe a bênção. Então, mas por que ela recebe? Porque ela nasceu de Deus. E olha, isso é muito sério. Aquele que não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, que é o Espírito Santo, não vai entrar no reino de Deus. Não adianta você falar, brigar com a sua mulher, a senhora brigar com o seu marido. Não, eu creio que Jesus é o Salvador, de boca para fora. Não, você tem que crer realmente. E acreditando nele, você vai entrar no outro patamar, que é o espiritual, onde você vai ser abençoado quase todo dia. Tem vezes que nós somos tão abençoados que se a gente vai contar para os outros, ele está inventando coisa aí. É impossível Deus também fazer isso, mas faz. A gente a toda hora que vê uma necessidade, ou alguém em necessidade, a gente ora e Deus abençoa a pessoa. Amigo, você não vence porque você ainda não nasceu de Deus. Você foi criado dentro da igreja, você gosta da igreja, o ambiente é gostoso, é limpo, é santo, mas precisa de um pouquinho mais. Você encontrar Jesus, ele ser o seu Salvador. Muita gente traz Jesus quando precisa estar na igreja, mas só apareceu a oportunidade de ganhar, ele pula fora um dinheirinho. Não dá para ir no culto mais, que agora eu estou ganhando muito dinheiro. Você estava ganhando a salvação eterna. Esse dinheiro daqui acaba. Aqui tem traça, tem ferrugem, tem ladrão que destrói. Mas a riqueza, a sua espiritual, ninguém vai destruir. Você tem que plantar para um dia você chegar lá. Mas eu não sei se eu vou. Pois é, você tem que aceitar Jesus. Mas não é aceitar, senão é uma luta. Você vai dizer, Deus, eu não estou entendendo. Eles estão falando, mas parece que eu estou entendendo outro idioma, que eu não compreendo essa coisa de aceitar Jesus. Aí ele vai mostrar para você. E porque no seu caso é preciso dessa experiência com Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, que é Deus, também ama ao que dele é nascido. Ama outra pessoa, interessa-se pela outra pessoa, ama os perdidos, passa a amar a Cristo com amor maior, procurando. E Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí diz aqui o versículo 2: nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Às vezes o senhor não ama o seu marido, o senhor não ama a sua esposa, fala para não fazer, mas no fundo mesmo não ama. E tem gente até esperando que a outra pessoa caia no erro para poder se livrar dela. Isso não é amor. Mas por que você não ama? Vamos pegar o versículo de novo aqui agora.
para a gente poder pegar direitinho aqui. Esse é o nosso estudo de hoje. Eu fechei, mas já encontrei. Nisto conhecemos que amamos o Filho de Deus. Será que eu amo a minha metade? Você ama a sua metade? Quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. O que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Amar a Deus é ter os mandamentos e os guardar. Eu não estou amando ainda. Pois é. Aí se Jesus voltar hoje, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar. E com o arrebatamento da igreja, não vai ter mais pregação. Quem vai dominar isso aqui? O anticristo. Vai dominar as perturbações, os problemas. Vai chegar uma época que as pessoas vão pedir que as montanhas caiam sobre elas, porque não aguentam tanto sofrimento. É melhor estar com Jesus, subir com Jesus, que quando Ele vier, a gente vai chegar lá e vamos passar a eternidade toda com Ele. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Foi que eu comecei o culto anterior e vou começar isso aqui também para ajudar você. Bom, aqui em Deuteronômio, preste atenção que isso aqui é forte. Vou começar por aqui, mas vou passar para outras partes. O Senhor Deus mandou Moisés dizer o seguinte: porque povo santo és ao Senhor. Ele havia marcado uma reunião com todo Israel no Monte Horebe. Quando chegaram lá, Deus desceu, um monte tremia, parecia que estava tendo um terremoto, fumegava, saia fumaça, fogo, por tudo quanto é lado. E o povo ficou com medo. E Deus recitou os 10 mandamentos e eles disseram: tudo que Ele falou, nós vamos fazer. Aí Deus disse que a palavra era boa. Mas Moisés, por favor, fala para Ele falar só com você, não falar com a gente, então estão com medo de morrer, porque é muito assustadora essa visão. Aí o Senhor Deus mandou um recado para Moisés: porque povo santo és ao Senhor. Ele estava falando de nós também, porque quando aceitamos a Jesus, ainda que estávamos cheios de pecado, fomos perdoados, não temos mais nada, fomos santificados, e aí nós somos o povo santo. E ele fala mais aqui: povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que sobre a terra há. Então Ele escolheu a gente para ser esse povo. Não fomos nós que escolhemos. Jesus falou dessa palavra em João capítulo 15, versículo 16. Vamos para João 15, 16. Isso, já estou no capítulo 11, já estou chegando ao 15, já cheguei e já passei. Agora eu volto ao 16, em que ele fala da seguinte maneira: não me escolheste vós a mim. Não fomos nós que escolhemos a Ele, mas eu vos escolhi a vós. Acabou, irmão. Ele nos escolheu para sermos um povo santo. Santo significa separado. Algo que o inimigo não pode tocar, porque ele é imundo. Você não deixa o inimigo tocar em você, ele pode lhe tentar através dos olhos, de desejos escondidos, através de coisas que você ouve. Não aceite isso não. Você é o povo de Deus, você tem que tomar juízo na cabeça. Eu não vou aceitar, eu sou santo. Porque se você aceita um pensamento errado, uma oferta maligna, você abre a porta para o inimigo e aí ele entra, você já não está mais santo, você já se contaminou. Missionário, então qual a melhor hora para orar? Segunda após a tentação que você aceitou. Deus, me perdoa, não podia fazer isso, de coração. Não deixa eu fazer mais, eu não quero. Aí você volta às boas com Ele. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Nós temos uma nomeação sobre nós, que Jesus disse, que nomeação? Para que vades, para que nós possamos ir atrás da bênção, com a bênção, e fazer o que Ele mandou, e deis frutos. Temos de ir e dar fruto. Não tem esse negócio que a minha oração Deus não responde. Você tem que aprender que a sua oração Deus responde e quer responder. E o vosso fruto permaneça, não caia não antes do tempo. Não adiantou nada.
Agora em agosto costuma as mangueiras estar cheias de manguinhas pequenininhas, mas se não chover, cai, perde. Mas Deus não quer que o seu fruto caia, que se perca de jeito nenhum. Quer que você se alegre com aquilo que Ele está revelando que você vai tomar posse. E deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Por quê? Que finalidade? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, é o verbo aiteo, que significa determinar, exigir, mandar. Pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Ele quer conceder para você. Você teve, ouvindo a palavra de Deus, assim um vislumbre que você pode ser abençoado desse jeito. Presta atenção, para você pegar essa bênção que eu estou dando para você. Amanhã você vai precisar. Eu não lembro que o missionário falou, pois é, o diabo faz tudo para você perder. Não converse com ninguém, fica firme, ouvindo aqui, que isso é importante. Vou ler de novo. Não me escolheste vós a mim, Ele escolheu você. Olhou, viu muito de nós um pecado muito sujo, mas ele disse assim, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. Aí chamou. Estamos na igreja, estamos sendo purificados a cada dia pela palavra, que é a água que limpa de verdade a gente. Aí diz assim, e vos nomeei, para quê? Para que vades e deis fruto. Deus não quer ninguém estéril, Deus quer todo mundo produtivo, Deus quer todo mundo prosperando, todo mundo cuidando da sua família, todo mundo vivendo numa casa boa, mas não pode viver do jeito que está. Então vamos buscar Deus para Deus melhorar a situação. Porque se alguém pode, por que você não pode? Se nós todo mundo somos iguais, temos uma mente igual, temos um corpo igual, podemos falar a mesma língua, e por que podemos falar com meu pai? Porque uns são privilegiados. Não tem privilegiado. Tem pessoas que aprendem e tomam posse da bênção. Tem outros que não querem saber. Estou ligando para isso não, aí vão perder. O dia que precisar não vão ter. Aí e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Está concedendo. Qual é o seu sonho? Meu irmãozinho, se o seu sonho é muito grande e a sua fé for até lá, você vai conseguir. Tem que caminhar junto. Eu vou buscar. Eu tenho esse sonho, Deus falou comigo, e graças a Deus que Deus está honrando a gente em nome de Jesus. Então honrando você, quer fazer de você uma bênção. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor é a coisa fundamental de você pensar naqueles povos que nós estamos atingindo lá do outro lado, onde é proibido falar de Jesus, e Deus está operando, fazendo maravilha. No culto anterior tivemos um testemunho bonito do Paquistão. Lá tem lugar que se tolera o evangelho, a maioria não. A região de Lahore se tolera, ali é como se fosse a capital cristã do Paquistão. Mas o Paquistão foi separado da Índia pela Inglaterra quando deu independência à Índia, e chama-se República Islâmica do Paquistão. Levou os muçulmanos para lá. E lá então eles ficaram, mas eles cresceram também na Índia. Só que o evangelho entrou e já tem uma grande multidão que está buscando o nosso Deus. E graças a Deus por isso. E estão encontrando. Nós não somos contra a religião de ninguém, nem a favor nem contra. Nós temos que pregar a palavra. O que salve é a palavra e não religião. Essa outra não vale nada. O que vale é você ter a palavra eterna de Deus e poder caminhar na luz dela, e quando Jesus vier você subir com Jesus. Graças a Deus por isso, amém? Vamos orar agora. Você que precisa de uma bênção, fica de pé que eu vou orar em nome de Cristo. E missionário, eu preciso. Você ouviu a palavra, senão você não vai receber nada. Tem que crer na palavra, tudo está na palavra de Deus. Agora é a grande batalha da sua vida, não com força não, é você ligado em Deus, sabendo que Ele vai abençoar. Curve a cabeça e feche os olhos e diga assim: Pai, em nome de Jesus, o meu problema é este. Fala para Deus qual é o seu problema agora, baixinho, ninguém precisa ouvir não. Agora eu vou unir com você a minha oração, tá? Creia, porque vai passar o poder de Deus pela sua vida agora. Pai, eu entro em nome de Jesus em tua presença para abençoar todo o povo que está orando comigo agora. E Deus, eu vou usar o poder que o Senhor me deu
Em nome de Jesus, a palavra já limpou essa pessoa, já preparou essa pessoa. Então agora eu digo, toda a força do mal que está nessas vidas, todo espírito de doença, de enfermidade, concentra a fé, não abra os seus olhos, agarre a bênção agora, que vai ser nesse momento, hein? Em nome do Senhor Jesus, eu digo a você, mal, vida desta doença, sai agora em nome de Jesus. Eu estou te expulsando dessa vida. Esse mal vai secar, vai depauperar-se e vai cair por terra, porque agora eu falo em nome de Jesus. Saia, desapareça, solta essa vida agora, é no nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus, toda dor, todo mal sai, em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Obrigado, Jesus. Fala no versículo 23, é onde nós vamos começar esse estudo. Ele fala o seguinte: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ele se compraz em seu caminho. Ainda que caia, não é para cair, mas ainda, não vigiou, caiu e tropeçou, não vale nada, bem feito, está desmascarado. Não, faz isso não. Chora por essa pessoa, porque a pessoa faz uma coisa errada, é que ela não está bem com Deus. E se ela morrer daquele jeito, ela vai para a perdição eterna. Nós temos que simplesmente ensinar as pessoas a fazer o que Deus está falando. Então o Senhor Deus, Ele quer que a pessoa saiba que ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, o Davi está falando, e agora eu sou velho. Todo mundo vai ficar velho. A mocinha bonitinha hoje está na flor da mocidade, o rapaz aí que está parecendo Rambo, né? O negócio é comigo. Ele vai amadurecer, vai envelhecer e depois vai ficar rico. É isso, é o caminho de toda a terra. Aí a mocinha olha, aqui, aconteceu um caso, foi aqui na igreja, aqui, uma infelicidade de uma pessoa. Aí estava conversando assim, ela e a irmã, e a pessoa ouviu. Assim, essa velha aí. Aí a moça falou assim, dá licença. Ela falou, pois não, eu sei que você me chamou de velha. Eu sou, a idade não entrou para mim, já passou para mim. Mas eu quero dizer que na sua idade, ou um pouquinho menos, eu fui Miss São Paulo. Eu acho que eu não fui Miss por acaso, mas a idade realmente machuca a gente. Não, a senhora perdoa. Eu falei, não faz mais isso não, você está sujando a sua boca. Cadê um conselho para a moça? Mas vamos continuar aqui agora. Ainda que caia, não ficaram prostrados, o Senhor segura sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo. Seja uma pessoa justa. Você nunca vai ser desamparado. Nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Seja justo. Quem é o justo? O praticante da justiça. Aquele que serve a Deus, aquele que tem prazer de levantar as pessoas, aquele que dá de si mesmo até mais do que deveria dar, porque ele quer ver mais pessoas ser levantadas. Ele nunca vai ser desamparado e a descendência dele nunca vai mendigar o pão. E não vai fazer coisa errada para poder ter o pão. Isso é bonito. Continuando. Compadece-se sempre, isso é o justo, e empresta. E a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Sai fora do mal. Nem para ver. Aquilo ali é uma degradação do ser humano. Às vezes a pessoa fica olhando, o homem quer ver a mulher quer ver o homem. Faz isso não. Aquilo é degradação. Aparta-te do mal. Não quero saber dessas coisas. Eu não preciso ver isso. Meus olhos são só para ver as belezas de Deus, as oportunidades que Deus me dá, o consolo que Ele me oferece. Irmão, não veja o mal não, aparta-te do mal e faze o bem. Sempre deixa um conselho. Ainda que você foi agredido, para e fala uma palavrinha especial. Deus vai lhe usar e vai lhe abençoar. E terás morada para sempre. Onde é a morada? No céu. Se apartou-se do mal, passou a fazer o bem, você vai ter morada para sempre. Nunca você vai ser despejado lá do céu. Versículo 28. Porque o Senhor
ama o juízo, o julgamento reto, que está na palavra de Deus, que Jesus já fez. Já pagou para os nossos pecados, nós não temos mais que sofrer nenhuma penalidade. Tropeçamos, confessemos, vamos pedir o perdão e não vamos ser abençoados. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Mas eu não sou santo, infelizmente, então Ele vai desamparar você. Se você creu em Jesus, você foi santificado por Jesus. Cometeu um deslize, Deus me perdoa. Continua santificado. Ele está escrito aqui, olha, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre. Não importa se é Covid, não importa se é uma guerra, os santos de Deus serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será desarraigada, não vai ter morada firme. Vai estar sempre de um lado para o outro, por quê? Porque não fez a vontade de Deus. Só isso aí que eu quero estudar com você hoje, por enquanto. Tem mais. Vamos orar com vocês, eu e o pastor Jaime. Aí eu saio para minhas missões e o pastor Jaime continua. Está escrito assim no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Aí vem uma palavra muito bonita. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. O dia que você perdeu o sono, levanta. Faz o que eu faço, fiz essa noite. Vai lá, penteia o cabelo, passa água no osso para acordar. Você quer falar com Deus, você não vai ficar dormindo lá, bocejando, né? Aí, escova os dentes. Vai falar com Deus com aquele gosto de guarda-chuva, não dá, né, pessoal? Se prepara quando for conversar com uma pessoa, mas não é uma pessoa, é a pessoa mais importante. O que eu vou falar agora? Aí dobra o seu joelho e fala com o Senhor Deus, abre o coração. Depois Ele abre as portas para você. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, com a tua esperança bondosa. Ele queria ser saciado, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias que nos afligiste, porque às vezes Deus nos aflige, estamos errados, as coisas começam a andar errado, aí fica se sentindo mais afligido. Agora alegra-nos por esses dias, e pelos anos que vimos o mal, para que não vejamos mais, né? Apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos, para você e para os seus filhos. E para terminar, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Vamos orar agora? Vamos ficar de pé, eu vou orar com você, o pastor Jair vai unir comigo. Aí eu vejo você no próximo final de semana, né? Que eu estou aqui sempre sábado e domingo, e fazendo as campanhas abençoadas, sendo que domingo, esse agora eu estou em Brasília, lá do lado do Conjunto Nacional, subi do Hotel JK, 5 da tarde, não é 7 da noite, 5 da tarde, e vou estar em Campinas, dia 8 de novembro, dia 8 é sexta-feira, 9h30 da manhã em Campinas, Expedicionários 80, Avenida dos Expedicionários 80, antiga estação ferroviária, do lado. E 2 da tarde em Jundiaí, Rangel Pestana 222. E no sábado aqui, vai ser o sábado da Santa Ceia, dia 9, e dia 10, domingo. E assim Deus vai fazendo a obra dele. Deixa eu orar com você agora em nome do Senhor Jesus. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, nós entramos em tua presença agora. Começa a orar e falar do seu mal. Mas fala pouco dele, fala que só que ele vai ser destruído agora. Que quando o pastor Jaime terminar de orar, você está curado. Vai falando com Deus agora, mas se alegra, vai falando com certeza mesmo. Meu Deus, eu venho diante de ti agora para abençoar todo esse povo. Eu vou usar a autoridade que o Senhor me tem conferido. E esse mal vai cair por terra agora.
vai bater em retirada. Eu não permito que continue. Vão firme agora, irmão. Vão firme, irmãs. Vamos pedir a Deus agora. O mal, você vai sair agora. Você vai bater em retirada e não vai voltar mais de jeito algum. Em nome de Jesus, tem que sair por completo. Não pode permanecer em nenhuma parte, em nenhum lugar, porque o poder de Deus passa sobre essa pessoa agora. Porque o poder de Deus te envolve, meu irmão. E esse poder faz o impossível se tornar possível. Esse poder faz com que o mal retroceda e desapareça. Vem, poderoso Deus, mostra-te com a tua habilidade, a tua capacidade. Meu Deus, alguém está com uma doença irreversível, incurável, mas o Senhor é Deus de maravilhas. É o câncer que se espalhou pelo corpo. Deus, passa esse fogo do teu poder e faz com que essa metástase desapareça por completo. Vem agora, Senhor, venha sobre a pessoa que está precisando de uma recuperação rápida, uma recuperação imunológica. Vem agora, Deus, eu estou unindo a minha fé com a fé deles, e o mal não aguenta, o mal não resiste, o poder está no nome de Jesus. É nessa hora que a cegueira vai embora, a catarata, o glaucoma, que a surdez, o barulho no ouvido, a purgação do ouvido, o mal das vias aéreas, o mal das vias respiratórias. Esse mal não pode continuar, esse mal não pode permanecer. O fogo está passando, meu irmão, o fogo está passando sobre a tua vida, o fogo está se manifestando agora no seu corpo, está se manifestando no seu lar também, a vida de alguém da família que está doente. Eu uno a minha fé com a sua fé, levanto a minha voz, digo: mal saia, vai embora. Ô doença, cardiopatia, arritmia, mal-estar, essa taquicardia, essa pessoa que está sentindo uma aceleração no coração, essa pessoa que está com pânico, essa pessoa que está com crise de ansiedade, eu digo em nome de Jesus, receba a sua cura, receba a sua libertação. O poder está no nome de Jesus, e eu digo: sai agora. Onde houver um nódulo, onde houver um caroço, onde houver um cisto, um quisto, ele tem que sair. É o cisto no ovário, são vários cistos, é o mioma, os múltiplos miomas, desapareçam em nome de Jesus. Eu falo agora: mal, sai desta cabeça, saia deste corpo agora, essa queimação no estômago, essa pessoa que está com uma lesão grave no intestino, essa que sofre de colite, essa que tem a síndrome do intestino irritável, eu digo: sai agora em nome de Jesus. Nós falamos da cura que há em Cristo, a cura está nesse nome, meu irmão, a cura está nesse nome, minha irmã. Sequela da cirurgia vai embora, sequela do AVC vai embora, sequela do tombo, deixou essa pessoa sem levantar o braço, eu digo: bursite, sai, ou tendinite, vai embora, lesão no ombro, sai agora, no nome de Jesus Cristo. Nós mandamos, nós exigimos, ou hérnia de disco, ou desvio da coluna, ou bico de papagaio, desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu falo ao desgaste na cabeça do fêmur, sequela da cirurgia, inflamação que apareceu, dor que apareceu, sai do joelho inchado, sai do tornozelo inchado, sai da batata da perna, sai do calcanhar inflamado, ó, fascite plantar vai embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem má circulação nas pernas, está com a perna pesada, está com a perna inchada aí, manda esse mal embora, essa ameaça de trombose, essa inflamação nas varizes, desapareça agora. Eu falo em nome de sequela da Covid, sequela da chikungunya, da zika, ou da dengue, do que for, sai, seja até obra de feitiçaria, seja até obra de magia negra, seja até um trabalho feito contra essa pessoa, eu mando, eu exijo, saio, coisa das trevas, coisa do diabo que se encostou neste homem, está perturbando essa pessoa, ela sente um peso no corpo, ela sente um mal-estar, eu digo: sai agora com esse medo, vai embora com esse conflito, com essa confusão, em nome de Jesus. Levante as suas mãos dando glória a Deus. Ele é Senhor, Senhor dos senhores, porque os impossíveis para os homens são possíveis para Deus, porque operando Deus ninguém impedirá. Receba dos dons de curar, do dom da fé, da operação de maravilhas. Jesus Cristo te dá saúde, meu irmão. Oh, isso, vamos nos alegrar nesta presença agora. E Ele se move no nosso meio com os dons de curar, o dom da fé, da operação de maravilhas. Conceda-nos, ó Deus, a palavra do conhecimento. Digo: obrigado, Senhor. Receba a minha bênção em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.